Nesta aula número 2 do módulo 13, nós vamos continuar aí conversando a respeito da culpa e os prejuízos dessa culpa, né? Pensando naquilo que estávamos conversando na aula anterior, a respeito dessa menina que muitas vezes ela acaba tendo vários parceiros sexuais durante a adolescência, isso acontece por quê? Porque se aprende na infância que o formato de vínculo é um formato de vínculo sexual. Se perde todos os outros formatos de vínculo. E é muito comum, até pela inexperiência, por ainda ser uma criança, a questão da gravidez precoce. E com a gravidez precoce, pode acontecer abortos, vários abortos. Mais um grande motivo para o sentimento de culpa na vida adulta. São inúmeras as mulheres que eu atendo que passaram por todo esse trajeto dos quais nós estamos falando aqui em relação ao sentimento de culpa. Às vezes eu recebo as mulheres no consultório que foram abusadas sexualmente por 3, 4 pessoas até chegar por volta de 12 anos. Mas por que, professora? Que às vezes essa criança ela é abusada a primeira vez por uma pessoa, depois por outra e muda para outra cidade. E nessa outra cidade encontra outro abusador. A gente volta a falar a respeito da posição passiva que a pessoa adquire. É como se o outro pudesse invadir o corpo e ela não tem como se defender. Ela ou ele, né? Porque isso vai acontecer com os rapazes também, com os meninos também. Então, mesmo mudando de cidade, que foi o caso de uma garota, né, uma senhora me contando a respeito da infância, quando ela morava numa cidade e os pais mudaram para outra cidade. Então foi um alívio pensar que ela ficaria livre do abusador que era o vizinho. Mas ela diz, muito me estranha, porque meus pais eram cristãos e uma das pessoas mais importantes da igreja, que os meus pais passam a frequentar nessa outra cidade, passa a me abusar da mesma forma. Como assim? Por quê? Por que eu? Porque ela já estava nessa posição passiva de faça com o meu corpo porque eu não sei como me defender. É isso que vai acontecer, infelizmente. Então, tanto tem essa questão de ser abusada, ser abusado por várias pessoas, como tem essa de aprender que o vínculo é um vínculo sexual. Não existe amizade, não existe amor por um amigo, por uma amiga, não existe o respeito pelo chefe lá no trabalho. Todos os formatos são formatos sexuais. E é por isso que causa esse estranhamento, né? Essa coisa estranha de lidar com o outro. E, inclusive, no que diz respeito ao toque físico. E a dificuldade de ficar sozinha, a dificuldade em ficar sozinho com a outra pessoa. Sempre eu posso ficar onde tenho várias pessoas, e não que eu esteja me comunicando com eles, mas várias pessoas eu estou bem. Se eu estou só, eu estou bem. Mas se eu estou só eu e mais uma pessoa, já me causa um certo estranhamento. Por quê? Porque vai acontecer alguma coisa errada ali, nesse sentido sexual. Por quê? Porque a única linguagem é a linguagem existente na cabeça dessa pessoa, é a linguagem a única linguagem não, a única forma de vínculo existente para essa pessoa é o vínculo sexual, né? E isso traz muito sentimento de culpa. E esta pessoa, como progressão traumática, pode se tornar uma pessoa erotizada, tanto o menino quanto a menina. E eu digo erotizado na forma de falar, na forma de andar, na forma de se vestir. E às vezes está até com uma roupa muito composta, mas a forma de lidar com o outro é uma forma sedutora, sexualizada. Por quê? Porque o formato de vínculo com o outro permeia, né? E esta pessoa, às vezes, se assusta quando o outro se aproxima para achar que vai ter o início de um namoro ali, né? Tem um relato de uma paciente que ela se arrumava para ir para o dentista, e de repente ela se dá conta que ela ia de forma fatal para o dentista. Escolhia um vestido sedutor, toda sedutora. Mas, e isso
isso é interessante porque tem esse comportamento e odeia esse comportamento em si, mas é a forma que consegue se relacionar. Então, ela disse que fez o tratamento e um dia aquele dentista chega e pega de forma diferente e dá um beijo. E ela fica assustadíssima e ela sai chorando do consultório. E depois chega em casa, ela pensa, puxa, mas eu me arrumei para seduzir. Eu conversei de uma forma para seduzir. E por que eu senti nojo, me assustei e aversiva quando ele se aproxima? Ele achou realmente que eu queria namorar com ele, né? Essa menina ainda era uma menina solteira e até poderia, mas ela não queria. Mas por que estava se relacionando assim com ele? Porque era a única forma de vínculo que ela conhecia. E aí ela se deu conta que com o professor na faculdade era assim, com o dentista era assim, com os vizinhos era assim, com todas as pessoas, homens e mulheres, com as professoras era assim, com qualquer ser humano era assim. Era um formato sexual, era um formato de vínculo sexualizado, erótico, né? Erotizado. E aí que ela se percebe assim. E começa a se questionar, por quê? Por que eu costumo agir assim? Né? E aí começa a entender tudo isso. Tá? Todo esse processo. E esta pessoa, ela também terá muito sentimento de culpa por seduzir as pessoas que ela não quer ter uma relação amorosa, sexual com essas pessoas. Então vejam que em vários pontos, são muitos pontos para o sentimento de culpa. E aí na vida adulta, quando não se fez um curso como esse, ainda tem uma questão que a pessoa vai colocar. Por que eu não falei? Por que eu não pedi socorro de forma direta? Por que eu não denunciei? Por que eu não gritei? Por que eu não agi? Ainda se culpa por não ter conseguido agir. Porque não sabe da escravidão da submissão. Dentro da escravidão da submissão não consegue agir. São raríssimas as pessoas que conseguem agir. Tem um relato belíssimo de uma paciente de um grupo terapêutico, terapia de grupo. Ela era abusada sexualmente quando criança e havia um comércio e uma casa lá nos fundos e ali havia a questão do abuso. E depois que ela começa o processo da terapia de grupo, é muito interessante, porque depois de várias sessões, ela diz, eu tive um sonho. Lembra do sonho, né? Da aula do outro módulo. Eu tive um sonho. E eu sei que o sonho é de extrema importância. E ela diz assim, eu tive um sonho. Eu estava em um local, tinha uma espécie de um bar. No fundo do bar tinha uma casa. E eu já era adulta e eu estava nua. E as pessoas estavam ali. E eu dentro daquele bar, nua. E as pessoas, elas tocavam em mim. E vinham. E eu angustiada, no sonho, aquele pesadelo. Mas eu vou até o balcão do bar, eu dou um murro no balcão do bar, um murro muito forte e grito. E eu grito, ninguém nunca mais vai tocar a mão em mim. E aí ela acorda assustada. E aí, na sessão, ela conta o sonho, na terapia de grupo. E eu achei o sonho fantástico, porque ela estava tentando elaborar o que a criança não conseguiu fazer, agora, na vida adulta. Então, quando ela bate no bar e diz, ninguém mais vai fazer comigo qualquer coisa que eu não queira, ninguém mais vai tocar em mim. É aquele grito de, eu vou me libertar, eu vou me defender. Mas isso você só consegue depois de um processo, de um curso, de um processo terapêutico, de uma busca desse se libertar. Enquanto não sabe como é que funciona tudo isso, não tem como se libertar. Está na condição de escravidão. Né? Então, esse momento eu achei fantástico, histórico, assim. Quando ela bate e diz, ninguém vai fazer comigo, vai continuar fazendo isso comigo. Ali é o grito de libertação, é o direito de colocar limite no outro. Então, quando esse limite não é colocado, ainda vem o sentimento de culpa, achando que
Eu não coloquei o limite porque eu estava gostando, porque eu era cúmplice, porque eu era coparticipante. E aí vem 1000 coisas. Um superego extremamente inflado, dando as ordens, sufocando e trazendo toda essa ideia de cumplicidade para todo esse mal-estar que aconteceu. Então, realmente, o sentimento de culpa, ele está muito presente. E é algo que a gente precisa continuar trabalhando sempre, para dar conta dessa libertação da escravidão, que é proporcionada em função do trauma do abuso. Beijo e até a próxima aula.